Se você é gestor ou ocupa um cargo de liderança e acredita que uma equipe silenciosa, ou seja, aquela que não reclama e não questiona, é um bom sinal, cuidado, esse vídeo aqui é para você. O feedback silencioso é a consequência de uma equipe que não possui um ambiente seguro para trazer sugestões, para trazer questionamentos ou simplesmente para debater sobre algum assunto sem ter um certo receio de sofrer alguma represália ou simplesmente de sentir que não está sendo ouvido. E qual a consequência de uma equipe silenciosa que não questiona e que não dá sugestão? Primeiro, baixa produtividade, alto índice de turnover, você vai perder grandes talentos simplesmente por eles não acreditarem nessa gestão, e também a falta de inovação, que é algo que o mercado exige a todo momento para que a gente consiga se adaptar e estar frequentemente competitivo com os nossos concorrentes. Então, você como gestor e como líder, é fundamental que perceba o comportamento da sua equipe. Não há nada demais quando um colaborador, claro, desde que seja de maneira respeitosa e com a boa intenção de ver o bom desenvolvimento da equipe, te questionar uma decisão, questionar uma nova mudança dentro do cenário da empresa ou simplesmente compartilhar com você alguma insegurança ou medo de exercer alguma tarefa. Pelo contrário, isso é saudável, sinal de que ele confia em você. E como que acontece essa situação do feedback silencioso? Isso pode acontecer geralmente quando o colaborador vai falar com você, por exemplo, ele vai te dar algumas sugestões de novas ideias aí para o time e você simplesmente ignora ou não ouve. Ou então, o colaborador vai compartilhar com você alguma dúvida, algum momento de insegurança, ou simplesmente ele falar para você que ele não está conseguindo executar aquela tarefa e que precisa de apoio. Se ele não sentir que você ouviu atentamente, que você deu atenção e está procurando apoiá-lo, ele com o tempo tende a fazer o quê? Eu não vou falar mais com o meu gestor, eu não vou falar mais com o meu líder. Por quê? Porque eu vou falar e ele não vai dar atenção. Então, esses fatores, frequentemente, com o tempo, vão trazer para você essa situação do feedback silencioso. E isso é muito negativo para o time. Eu sei que na correria, muitas vezes a gente acha que não tem tempo para ficar tendo que sentar com o colaborador e ficar ouvindo tudo que ele tem para dizer. Eu sei que na correria é difícil, porém você, como gestor, precisa gerir bem o seu tempo para que esse momento caiba na sua agenda. Isso é fundamental. Uma equipe que está devidamente engajada com o propósito ali da empresa e com os resultados que precisa entregar, eles vão naturalmente dar sugestões, questionar se a sua decisão é a melhor ou não, ou simplesmente falar assim, olha, eu até acredito na sua decisão, mas eu acho que se a gente for por este caminho é melhor. Ou simplesmente falar para você, olha, eu posso até fazer o que você está pedindo, mas eu vou precisar do seu apoio, porque eu não tenho muita segurança ainda de executar essa atividade. Se o colaborador não sentir que ele possui esse ambiente seguro para essa conversa, fundamentalmente daqui a um tempo você vai sofrer com um ambiente de feedback silencioso. E qual o problema? Eles não vão falar para você, eles vão parar de levar toda a situação para você como gestor, como líder, mas certamente eles vão estar falando entre eles. E isso começa a gerar um ambiente muito ruim de trabalho e um ambiente onde o que vai sendo fomentado e alimentado ali não é o engajamento necessário, não é o propósito do time, e sim as reclamações e as suas insatisfações, o que vai tornando um ambiente muito ruim, que vai baixando sua produtividade, que vai baixando seu engajamento e naturalmente vai aumentando a saída de bons colaboradores do negócio. Então, é fundamental que além desse ambiente de segurança psicológica, onde os colaboradores possam falar abertamente, você também tenha canais, seja um canal aberto para o seu colaborador, tanto para dar feedback quanto para receber feedback. Mas é um canal onde você realmente vai sentar e vai ouvir o colaborador de maneira genuína e atenciosa. Não seja aquele gestor, por exemplo, que fica simplesmente o colaborador falando aqui e você trabalhando. Você precisa ouvir.
e não necessariamente precisa atender aquilo que o colaborador pede, né? Porque a gente sabe que quando a gente está num cargo de gestão, nós precisamos equilibrar as expectativas tanto da empresa quanto do colaborador. Então não é simplesmente o colaborador trazer uma demanda e a gente aceitar. A gente sabe que a gente precisa equilibrar, mas ouvir o colaborador atentamente e simplesmente falar assim para ele quando você não puder, olha, eu agradeço o seu feedback, eu agradeço a sua sugestão, mas nesse momento a diretriz da empresa não é essa e a gente vai precisar seguir por esse caminho, mas vamos continuar lutando para conseguir chegar no nível que você deseja. Só de você fazer isso, o colaborador, mesmo que não tenha sua solicitação atendida, vai se sentir ouvido. Então você impede que esse ciclo de feedback silencioso volte a acontecer. Então cuidado nessa situação. Tem esse canal livre para feedback, tanto para receber quanto para dar, porém de forma genuína e ouvindo com atenção. Mostre também que esses feedbacks, tanto recebidos quanto dados, vão gerar resultados. Então, é fundamental que, por exemplo, se um colaborador chegar para você e falar assim, olha, a forma como você está falando com as pessoas está trazendo mais insegurança do que engajamento, eu acho que se você mudar um tom de voz aqui vai ser legal. Só uma mudança ali que você fizer é um feedback simples, é um feedback genuíno, mas a mudança que você fizer vai refletir na percepção dos colaboradores sobre a sua gestão e isso vai sentir neles o quê? O meu feedback está dando resultado, está valendo a pena fazer da maneira e seguir com essa gestão. Então, não se esqueça de demonstrar para esses colaboradores que esses feedbacks estão dando resultados. E se você é gestor de outros gestores, de outros líderes, é fundamental que os seus líderes também estejam capacitados para ouvir adequadamente e seguir todo essa questão do ambiente seguro, do canal de feedback, de transparência. É fundamental que os seus líderes também estejam capacitados para isso. Para quê? Para que isso também não se acumule em você e não chegue no nível mais crítico da situação. Por quê? Qual que é a tendência, né? Quando a gente é gestor de outros gestores? A tendência é que só chega na gente quando a situação está crítica, ou porque o colaborador ali tem medo de passar por cima e sofrer alguma represália, ou porque simplesmente não tem acesso a você. Então é fundamental que se você possui líderes abaixo de você, é fundamental que eles também estejam muito bem capacitados para evitar essa situação de feedback silencioso. E lembre-se, cuidado com uma situação que eu costumo dizer que acaba mascarando muito, né? Se você tem resultados constantes, tem um resultado positivo ou simplesmente o seu resultado, vamos falar de faturamento, o seu faturamento é muito alto e o feedback silencioso está acontecendo e você não está vendo, esse faturamento alto pode mascarar um problema que com o tempo vai se tornar muito grande e dependendo da situação, você não consegue reverter. Então, gestão e liderança não é para fazer, não é para tomar uma ação quando o problema acontece, quando a situação já vira crítica, não, é o dia a dia. Essa sua percepção do dia a dia, a sua ação de gestão de liderança no dia a dia é fundamental para evitar que uma situação de feedback silencioso aconteça. Não espere chegar no nível crítico para tomar uma ação ou para perceber. Dedique tempo suficiente na sua rotina, na sua agenda, para que você possa ter esse momento com seus colaboradores e ouvir, prestar atenção, entender o que está acontecendo ali dentro da equipe, para que, primeiro, o resultado não seja prejudicado, o engajamento permaneça o mesmo desde o início do mês até o final do mês, desde o início do período até o final do período, e que seus colaboradores queiram permanecer no seu time. Isso é fundamental para garantir resultados sustentáveis e uma liderança de impacto na organização.